Você acredita que animais podem falar? E se eu te dissesse que existe um relato bíblico de uma jumenta que não apenas falou, mas teve uma conversa inteligente e salvou a vida de seu dono? Isso te parece loucura ou milagre? Esta é uma das histórias mais polêmicas e debatidas da Bíblia inteira. Céticos zombam dizendo que é impossível, fundamentalistas defendem como literal, e milhões de pessoas ficam confusas sem saber o que pensar. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. E se essa história for muito mais profunda do que parece? Estamos falando de Balaão, um profeta que falava com Deus, mas que quase foi morto por sua própria cobiça. Um homem que tinha poderes sobrenaturais, mas foi repreendido por um jumento. Uma história que mistura ganância, poder político, intervenção divina e um dos milagres mais bizarros já registrados. Será que Deus realmente fez uma jumenta falar, ou existe uma explicação mais racional? E por que essa história está na Bíblia se parece tão estranha? Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua mente e sua fé. Uma história que aconteceu há mais de 3.400 anos, mas que levanta questões sobre orgulho, ganância e obediência que são urgentes ainda hoje. Se você quer descobrir histórias bíblicas que vão abalar suas certezas, se inscreva agora no canal do Gênesis ao Hoje e ative o sininho. Então, milagre ou loucura? Vamos descobrir juntos. Quem era Balaão? Aqui está algo que vai te chocar. Ele não era um profeta comum de Israel. Era um profeta freelancer que vendia suas bênçãos de maldições para quem pagasse melhor. Imagine um consultor espiritual dos tempos antigos, famoso em todo o Oriente Médio por suas conexões sobrenaturais. Balaão morava em Petor, na Mesopotâmia, cerca de 600 quilômetros de onde Israel estava acampado. Mas sua fama havia se espalhado por todo o mundo conhecido. Reis e governantes o procuravam quando precisavam de intervenção divina, e ele cobrava caro por seus serviços. Aqui está o que mais impressiona. Balaão realmente tinha poderes sobrenaturais. Ele conseguia falar com Deus, recebia visões verdadeiras e suas palavras proféticas se cumpriram. Mas havia um problema sério. Ele usava esses dons divinos para enriquecer. Era como ter um telefone direto com o céu, mas usar essa linha para fazer negócios lucrativos. Uma prostituição espiritual que misturava o sagrado com o comercial. E o pior, aparentemente dava certo. Ele era rico, influente e respeitado. Mas aqui está a pergunta perturbadora. Como Deus permitia que alguém tão corrompido tivesse acesso a revelações divinas? E por que um homem que falava com o Altíssimo quase foi morto por não ouvir sua própria jumenta? Essa contradição vai fazer muito mais sentido quando você descobrir o que realmente aconteceu naquela estrada. Você consegue imaginar um exército que vencia sem lutar? Essa era a reputação sobrenatural que Israel havia conquistado. Durante 40 anos no deserto, eles haviam se tornado a força militar mais temida do Oriente Médio. Não pela quantidade de soldados, mas pelo poder divino que os acompanhava. Os relatos que chegavam aos reis eram absolutamente aterrorizantes. Um povo que atravessava o Mar Vermelho a pé seco, que recebia comida do céu todos os dias, cujos inimigos eram consumidos por fogo divino ou engolidos vivos pela terra. Que tipo de exército luta contra forças sobrenaturais? Recentemente, Israel havia aniquilado 2 reis poderosos, Sion dos amorreus e Og de Bazã. Mas aqui está o detalhe que congelava o sangue dos governantes. Eles não apenas venciam as batalhas, eles exterminavam completamente seus inimigos. Não havia negociação, não havia rendição, era vitória total ou nada. E agora esse fenômeno militar estava acampado nas planícies de Moabe, a poucos quilômetros da fronteira. Mais de 600 mil homens de guerra, com suas famílias, formando uma nação móvel de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um tsunami humano guiado por uma coluna de fogo visível a quilômetros de distância. Como você reagiria se soubesse que uma força sobrenatural estava marchando em direção ao seu território? Como enfrentar um inimigo que tem Deus como comandante supremo?
Foi exatamente esse terror que levou o rei Balaque a tomar uma decisão desesperada que mudaria tudo. O que você faria se soubesse que sua morte estava programada? Balaque, rei de Moabe, não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia pensar em outra coisa. Israel estava vindo. E quando chegassem, seu reino seria exterminado. Ele havia visto o que aconteceu com Sion e Og. Nada restou deles. Mas Balaque teve uma ideia desesperada. Se não podia vencer Israel militarmente, talvez pudesse derrotá-los espiritualmente. E ele conhecia exatamente o homem para o trabalho. Balaão, o profeta mercenário cuja fama chegara até Moabe. A estratégia era genial em sua simplicidade. Pagar a Balaão para amaldiçoar Israel antes que chegassem. Se as bênçãos de Balaão funcionavam, suas maldições também deveriam funcionar. Era uma guerra espiritual travada com ouro e prata. Então Balaque fez algo sem precedentes. Enviou uma delegação de príncipes moabitas e midianitas, não simples mensageiros, mas a elite política de 2 reinos, levando prêmios de adivinhação nas mãos. Estamos falando de uma fortuna em ouro, prata e pedras preciosas. A proposta era irrecusável. Vem, amaldiçoa-me este povo, porque é mais poderoso do que eu. Porventura poderei feri-lo e expulsá-lo da terra? Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Imagine a cena. Príncipes ajoelhados diante de Balaão, oferecendo riquezas inimagináveis. Como resistir a uma proposta dessas? Mas Balaque não sabia que estava prestes a descobrir algo aterrorizante. Há coisas que nem todo o ouro do mundo pode comprar. E se Deus te falasse diretamente hoje à noite? Isso é exatamente o que aconteceu com Balaão. Diante de toda aquela riqueza tentadora, ele disse algo que surpreendeu os príncipes. Ficai aqui esta noite, e vos trarei resposta, conforme o que o Senhor me falar. Aqui está o que é impressionante. Mesmo sendo corrompido pela ganância, Balaão ainda consultava a Deus antes de tomar decisões importantes. Era como se ele tivesse uma linha direta com o céu, mas usasse essa conexão para fins comerciais. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Balaão e fez uma pergunta que devia ter gelado seu sangue. Quem são estes homens que estão contigo? Deus, obviamente, sabia quem eram. Essa pergunta era uma oportunidade para Balaão confessar suas verdadeiras intenções. Balaão explicou a situação, provavelmente tentando justificar a sua consideração pela oferta. Mas a resposta de Deus foi categórica e assustadora. Não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Imagine o impacto dessa resposta. O povo que Balaque queria amaldiçoado era exatamente o povo que Deus havia abençoado. Era como pedir para alguém destruir a própria obra-prima de Deus. Mas aqui está a pergunta perturbadora. Se Deus havia dito não de forma tão clara, por que a história não terminou aí? Por que Balaão não simplesmente obedeceu? Porque a ganância tem uma capacidade terrível de nos fazer negociar até mesmo com ordens divinas. Você já viu alguém tentar negociar com Deus? Quando Balaão disse não aos príncipes, eles voltaram para Balaque com a notícia devastadora. Mas o rei de Moabe não aceitou a derrota. Ele aumentou a aposta. Talvez Balaão tenha recusado porque a oferta não foi suficiente, pensou ele. Então veio a segunda delegação, ainda mais impressionante que a primeira. Príncipes mais importantes, tesouros mais valiosos e uma proposta que faria qualquer homem rico para o resto da vida. Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Traduzindo, nome seu preço. Você pode ter qualquer coisa que quiser, ouro, prata, terras, títulos de nobreza. Apenas venha e amaldiçoe Israel. Era uma oferta de cheque em branco do rei mais rico da região. E aqui
aconteceu algo perturbador. Balaão consultou Deus novamente. Por que consultar sobre algo que Deus já havia proibido claramente? Era como perguntar: Deus, você tem certeza? Porque a oferta agora é muito melhor. A resposta de Deus foi ainda mais estranha. Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, mas somente a palavra que eu te falar, essa farás. Deus mudou de ideia ou havia algo mais profundo acontecendo? Por que Deus permitiria que Balaão fosse depois de ter proibido antes? Será que o Altíssimo estava testando o coração do profeta? Ou havia um plano maior em movimento? O que aconteceu na estrada revelaria a terrível verdade sobre o coração de Balaão. Você já fez algo que sabia estar errado, mesmo tendo permissão? Balaão levantou-se na manhã seguinte, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, tecnicamente obedecendo à permissão de Deus, mas com o coração completamente voltado para o ouro que o esperava. Aqui está o que muitos não percebem. Deus havia dado uma permissão condicional. Vai com eles, mas somente a palavra que eu te falar, essa farás. Balaão ouviu apenas a primeira parte. Em sua mente, ele já estava gastando as riquezas de Balaque. Mas então algo terrível aconteceu. A ira de Deus se acendeu porque ele ia. Peraí, Deus não havia dado permissão? Por que agora estava irado? Porque Deus conhecia o coração de Balaão. Ele não estava indo para obedecer, mas para encontrar uma brecha, uma forma de contornar a proibição divina. Era como um filho que pede permissão ao pai para sair. Recebe um sim condicional, mas sai de casa já planejando desobedecer todas as condições. Deus podia ver a ganância corrompendo cada passo daquela jornada. Então Deus enviou o anjo do Senhor, não um anjo qualquer, mas uma manifestação do próprio Deus para se colocar no caminho como adversário. A palavra hebraica é Satã, significando oponente. Deus estava literalmente se opondo à jornada de Balaão. Mas aqui está o que é mais impressionante. O profeta que falava com Deus regularmente não conseguiu ver o anjo no caminho. Quem viu primeiro foi sua jumenta. Como um animal conseguiu enxergar o que um profeta experiente não podia ver? Como um animal consegue ver o que um profeta não vê? Aqui está a ironia devastadora. Balaão, que tinha visões divinas regularmente, estava espiritualmente cego pela ganância. Mas sua humilde jumenta, um animal considerado inferior e estúpido, enxergava perfeitamente o anjo do Senhor com a espada flamejante. Primeira vez, a jumenta viu o anjo no caminho e desviou para o campo. Balaão, irritado por perder tempo, afinal havia ouro esperando, espancou o animal para forçá-lo de volta à estrada. Ele não tinha ideia de que sua jumenta havia acabado de salvar sua vida. Segunda vez, o caminho se estreitou, entre vinhas, com muros de cada lado. O anjo apareceu novamente e a jumenta se comprimiu contra a parede, esmagando o pé de Balaão. A dor física, mas ainda assim o profeta estava tão obcecado com seu objetivo que não percebeu nada de sobrenatural. Mais pancadas no animal. Terceira vez, em um lugar tão estreito que não havia como desviar. A jumenta simplesmente deitou no chão sob Balaão. Imagine a cena. Os príncipes de Moabe assistindo esse grande profeta sendo desobedecido por seu próprio jumento. A humilhação era total. Balaão explodiu em fúria, pegou sua vara e começou a espancar violentamente o animal, gritando insultos. Ele estava tão cego espiritualmente que preferia matar sua própria jumenta a questionar por que ela estava agindo tão estranhamente. Mas o que aconteceu a seguir desafiaria todas as leis da natureza e mudaria tudo. Porque às vezes Deus usa as criaturas mais humildes para envergonhar os mais orgulhosos. E então aconteceu o impossível. Enquanto Balaão espancava furiosamente sua jumenta, o Senhor abriu a boca do animal. E ela falou com voz humana: "Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes?" Pare tudo e pense nisso. Um jumento acabou de falar.
E sabe qual foi a reação de Balaão? Ele não ficou chocado, não caiu do animal em terror, não gritou, "Meu Deus, minha jumenta está falando!" Ele simplesmente respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Porque zombaste de mim?", disse Balaão ao animal, completamente irado. "Se eu tiver uma espada na mão, já te teria matado." O profeta estava tão cego pela ganância que discutiu com um jumento como se fosse um debate filosófico normal. E a jumenta fez uma pergunta devastadora. "Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde que eu fui tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo?" O animal estava usando lógica e razão melhor que o profeta. Balaão teve que admitir, não. Sua própria jumenta o estava repreendendo com sabedoria. Foi só então que o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele finalmente viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada. A realidade o atingiu como um raio. Ele esteve a 3 passos da morte. Se a jumenta não tivesse desviado, ele estaria morto. E aqui está a verdade esmagadora. Deus usou um animal estúpido para salvar e repreender um sábio profeta. O que o anjo disse a seguir revelaria exatamente o quanto Balaão estava errado. "Por que espancaste a tua jumenta estas 3 vezes?", perguntou o anjo. "Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado, certamente eu te teria matado, e a ela deixaria viva. Deixe isso penetrar. Deus teria matado o profeta e poupado o jumento. O animal era mais valioso aos olhos de Deus do que o profeta corrompido pela ganância. Que humilhação devastadora para Balaão." Balaão finalmente caiu em si. "Pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornarei." Mas era tarde demais para voltar atrás. O anjo disse, "Vai com estes homens, mas somente a palavra que eu te disser, essa falarás." E o que aconteceu depois? Balaão chegou a Moabe, e Balaque o levou a 3 lugares diferentes para amaldiçoar Israel. Mas cada vez que abria a boca, saíam apenas bênçãos. Ele não conseguia amaldiçoar o povo que Deus havia abençoado. Balaque ficou furioso, havia pago fortunas por maldições e recebeu bênçãos. Mas aqui está o que é mais trágico. Mesmo depois deste encontro sobrenatural, Balaão mais tarde ensinou os moabitas como fazer Israel pecar através de idolatria e imoralidade. Ele não conseguia amaldiçoar diretamente, então encontrou um jeito indireto de destruí-los. E por isso, acabou sendo morto na guerra. As lições são eternas. A ganância pode nos cegar espiritualmente, mesmo quando falamos com Deus. Às vezes, Deus usa os mais humildes para ensinar os mais orgulhosos. Não podemos amaldiçoar quem Deus abençoou. Obedecer tecnicamente não é suficiente. Deus quer nosso coração. Você já assistiu nossa série sobre a vida de Salomão e o mistério de Jonas e o peixe grande? São histórias igualmente impressionantes que vão transformar sua compreensão da Bíblia. Inscreva-se no canal Dos Gênesis ao Hoje e ative o sininho para não perder essas histórias que revelam verdades profundas através de eventos extraordinários. E você, está indo em algum caminho onde Deus está tentando te parar através de jumentas falantes? Sinais que você se recusa a ver?